Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar medidas mitigadoras de enchente. Vamos agora ver, então, medidas mitigadoras de enchentes. Vamos dar um conceito de sustentabilidade que foi dado pela Comissão de Brundtland em 1987. O que é realmente sustentabilidade, né? Há sempre uma dificuldade em definir corretamente o que é sustentabilidade. Tem os problemas da sociedade, economia, problemas ambientais. Então, eu estou lembrando aqui de Charles Lindbergh, em 1927, ele pegou um avião e foi até a Europa, dos Estados Unidos até a Europa, atravessando o Oceano Atlântico, e o avião não tinha na frente, ele precisava ficar olhando pelo lado, né? Então vendo o compasso e os mapas, ele conseguiu aterrar lá na França. Então, na verdade, a sustentabilidade, a gente comete erros, mas no fim nós vamos conseguir o nosso objetivo. Essa é a ideia. Esse aqui é o avião de Charles Lindbergh, em 1927, comentei, foi de Nova York até Paris, né? E quase ninguém observa que esse avião lá, o Spirit of St. Louis, né? Ele não tem um lugar para enxergar, ele ficava olhando do lado. Muito interessante isso. Até chegar, então, mostra que você pode alcançar o objetivo, mesmo não sabendo o que tem na sua frente. A American Society of Civil Engineers, né, a ASCE, em 1998, definiu que a sustentabilidade do sistema de água são aqueles sistemas projetados e adequados para contribuir totalmente com os objetivos da sociedade, agora e no futuro, mantendo a integridade ecológica, ambiental e hidrológica. Às vezes se esquece da definição do que é sustentabilidade. Outros objetivos sugeridos por Butler e Parkinson em 1997 é o seguinte: é manter barreira efetiva para a saúde pública, evitar enchente local e ajusante, evitar poluição local e ajusante, tanto da água, do solo e do ar, minimizar a utilização dos recursos naturais, água, nutrientes, energia, carbono, tudo, confiabilidade a longo termo e adaptável ao futuro, que seja aceito pela comunidade onde está e seja socialmente e culturalmente aceitável. Tudo isso são sugestões para definir o que é sustentabilidade. Deve ser evitado reduzir o lançamento de efluentes de esgoto nos cursos de água, evitar de misturar esgoto industrial com esgoto doméstico, hoje não se faz mais isso, evitar misturar águas pluviais com esgotos. Resiliência. O conceito de resiliência é um conceito muito novo. Os sistemas a serem projetados devem ser resilientes, devem manter a sua eficiência logo após uma enchente e que ultrapassou o sistema projetado. Esse tema de resiliência é muito interessante. Na Inglaterra, por exemplo, onde está tendo mudanças climáticas, tem muita enchente, então eles não sabem como tirar aquela população, tem enchente, então eles estão convivendo com a enchente e estão estudando bem o que é resiliência. Então, cada vez sai mais estudos na Inglaterra sobre isso. Então, fala sobre as enchentes, precisa tirar seguro, né? Fazer seguro. Então, tirar o carpete de uma casa, madeira no piso, tomadas acima do nível da enchente, tudo isso já estão sendo feito na Inglaterra. É um assunto novo, assim, não se sabe geralmente o que vai fazer. O assunto está com bastante estudos ainda. Medidas mitigadoras de enchente. Mitigar, eu vou dar as ideias que está embaixo aqui do Lindsay Franzino, né? Mitigar é o ato de diminuir a intensidade de algo, fazer com que fique mais brando, aliviar, atenuar. Mitigar é um termo primeiramente usado na Austrália
pois nunca poderemos ter certeza absoluta que iremos resolver o problema. Então, a gente vai mitigar. Né? Então, tem muitas coisas que a gente fala, vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, vai mitigar. Vai resolver mais ou menos, vai atenuar o problema. Medidas mitigadoras de enchente, continuando ainda, né? Desastres devido a enchentes, chuvas, carregamento do solo, ondas secas, terremotos, epidemias causadas pela água. Enchente é a altura anormal da água que eleva o nível de água nas margens, rios, causando danos às casas, ao ser humano, à agricultura, ao comércio e à indústria. O interessante é que eu já vi uma vez uma discussão do que é enchente, né? É aquela altura da água que vai causar problemas. Medidas mitigadoras são estruturais e não estruturais. Então, medidas mitigadoras não estruturais, zoneamento de enchentes, né? Às vezes a pessoa faz um mapa, põe a curva dos 100 anos, né? Até onde dá uma chuva de 100 anos, onde vai chegar a enchente. Outro armazenamento de dados de enchentes históricas, né? Faz mapa e vai armazenando os dados, né? E avisa a população de sistema de alerta, já tem em São Paulo, por exemplo, construção de casas já prevendo inundação com materiais adequados. Estimativo de danos da enchente. Os danos nas casas, na agricultura, na vida humana, serviços públicos, estradas de rodagem, de ferro, etc. Custos de medidas reparadoras, né? Análise de benefício-custo, sendo que o benefício tem que ser maior que um benefício sobre custo. Comentando mais coisa, não há normas brasileiras sobre microdrenagem e macrodrenagem. Vamos ver as perdas diretas da enchente. Tem perdas diretas e perdas indiretas. Vamos ver as perdas diretas. As perdas diretas da enchente são tangíveis ou intangíveis. As perdas intangíveis ser primário ou secundário. Primário com danos à propriedade física. Secundário, custos de restauração ou reabilitação. As perdas intangíveis são primárias e secundárias. As primárias são as vidas humanas, secundárias, doença nas vítimas da enchente. Eu lembro aqui, na minha cidade onde eu moro, em Guarulhos, quando chovia um bairro lá, às vezes tinha problema de rato, o rato entrava, as fezes do rato, a urina do rato, causava um monte de doença, morria gente, e quase ninguém sabia que morria tanta gente depois de uma enchente. São essas perdas que você não consegue saber direito como é que ela é causada. Porque enchente é sempre perigoso. As perdas diretas da enchente, né? As perdas indiretas podem ser tangíveis e intangíveis. As perdas primárias, interrupção do tráfego e comércio, é uma perda terrível. A perda secundária é a redução do poder de compra. Eu tenho uma amiga minha que mora em São Carlos e ela vai visitar a irmã. Quando chove, inunda tudo, ela tem que pegar, o tráfego não existe, os ônibus não param mais, nem dá nem mudar de táxi, nada, tem que dormir na casa da irmã dela. São perdas diretas. As intangíveis são primárias, o aumento do perigo, da vulnerabilidade, e secundárias, a imigração e perda de confiança. Imigração é a pessoa mudar do local, querer sair do local que está tendo muita enchente, não aguenta mais. Ou então, perda de confiança. Os parâmetros das enchentes. Interessante, eu elenco esses parâmetros aqui, que a gente só fala só na profundidade da água, né? Mas tem a duração da enchente, a velocidade do escoamento, a concentração de sedimentos, o diâmetro dos sedimentos, são dos ventos, das ondas, né? A carga da poluição das águas da enchente, que é importante, a água poluída, a taxa de subida da água durante a enchente. Porque a enchente, às vezes, pode subir bem devagarzinho, dá tempo de você recolher as coisas, às vezes sobe muito rápido, não dá tempo para nada. Isso aqui é enchente. Os americanos separam dois tipos de enchente. Uma enchente de macrodrenagem, que é essa coisa que está embaixo aqui, enchente grande, né, de macrodrenagem, e uma enchente da microdrenagem, o que os americanos chamam de flash flood, né?
Essa microdrenagem é mais fácil de a gente resolver. Essa da macrodrenagem são maiores, são mais difíceis de resolver. Se fazer um reservatório, logicamente, tem a vazão do pré-desenvolvimento aqui, a vazão do desenvolvimento, essa área churada é o volume de reservatório que teria que ser feito para não ter enchente, tem uma detenção de enchente da água. Agora aqui tem as soluções que estão usando, que eu estou comentando com vocês. Por exemplo, uma construção de diques, né? De diques ao longo do rio. Isso é feito bastante. Aqui outra solução, você tem um rio aqui à esquerda aqui, então você tem uma área que você quer proteger, você faz um dique em volta, esse dique em forma de U aqui, ó. Esse aqui é um lugar que você quer proteger também, o rio está aqui, você vai proteger, você faz o desvio da água para diminuir a enchente, desviar a água para cá. Isso aqui é a construção nas plataformas, né? Então, você pode ter o rio dividido em duas vezes e fica nas plataformas, você constrói nas plataformas. Isso aqui é que tem lá em Frankfurt, na Alemanha. Eles têm ao longo do rio, em duas estradas, chove muito, eles avisam as pessoas e a água dos rios entra dentro da estrada, fica lá e depois, em um determinado tempo, eles bombeiam toda essa água para o rio de novo, quando o rio abaixa, e abre a estrada de novo. Então, muito bom, né? E o que estão chamando na Europa, que bolou essas ideias assim, foram geralmente da Holanda, chamam de Room of River. Em português seria espaço para os rios. Nós temos que dar espaço para os rios. Então, nós tomamos espaço do rio e fizemos um espaço para a água entrar dentro. Agora vamos falar sobre casas flutuantes. Na Alemanha, perto do mar, ou em escavações, minas de lignito, né, de Berlim, perto de Berlim, eles têm uma tufa, eles aproveitam para ter energia, né, elétrica, eles aproveitam através da célula fotovoltaica, energia eólica. O lignito é bastante usado, só que o lignito, depois que fica aquele buracão, eles enchem de água, uma água com pH muito grande, eles fazem casas flutuantes, né? E tem problema, lógico, a água, a corrosão que vai dar o pH, pode pH. Então tem barcos que servem como ônibus, na Holanda, na Argentina. Na Argentina eu cheguei a ver há muitos anos esses barcos que serviam como ônibus, tá? No passeio de Tigre, né, em Buenos Aires. Eu cheguei a ver lanchas que eram no mercado, lá em Buenos Aires. Em Catar, eles estão fazendo um estádio de futebol flutuante, que querem apresentar em 2022. Que são mais casas flutuantes. Já resolveram todos os problemas de corrosão de água, de tudo, de energia elétrica, só para saber, alemães. Problemas nas enchentes repetidas, danos a propriedades, a perda de renda, etc. Né? Enchentes nas áreas urbanas e rurais, falta de seguro. Seguro é aquele. Você deu uma televisão, o seguro pagaria a televisão. Então, falta de seguro. Esse prêmio de seguro é muito caro, por isso que a pessoa ninguém quer fazer. O deslocamento temporário da pessoa, forçado, né? E o problema psicológico, estresse, depressão, ansiedade, né? Estudo, né? Eu lembro de uma vez, eu estava falando com o meu professor Coqueiro Errara, comentando sobre enchentes. Ele estava no Japão e viu que tinha dado uma enchente em São Paulo. Ele morava no bairro lá, que o bairro dele tinha enchido. Aí ele pegou, telefonou para a mulher dele se tinha causado um problema. Ela chegava até a casa dele. Butantã, é muito gozado as coisas. Isso é um problema, né? De preocupação, estresse, né? Ansiedade. Esse estudo de ansiedade, por exemplo, está sendo feito um estudo na Inglaterra, que toda hora está dando problemas de enchentes, né? Devido às mudanças climáticas. Isso aqui, na cidade de São Carlos, é muito interessante que
São Carlos inunda tudo, né? Porque, embora tenha 12 universidades, uma federal, uma estadual, uma cidade de alto nível, as obras aqui estão feitas, da cidade estão feitas erradas, período de retorno de 5 anos. Qualquer chuvinha inunda tudo, e para todo o trânsito lá. Um problema em São Carlos, São Paulo. Aqui é interessante, né? Quando chove em retorno de 10 anos, chega no pé da moça, na mão da moça para 100 anos, e quando se dá uma chuva de 500 anos, inunda tudo. Isso aqui é a curva dos 100 anos, né? Nos Estados Unidos existe a curva dos 100 anos. Se você for comprar um terreno do Rio, você vai na prefeitura, ele te mostra a curva dos 100 anos. Você não pode construir onde está a curva dos 100 anos. Então, a curva dos 100 anos, só para uma curiosidade, e quem começou isso na década de 1950, segundo o Sr. Kokei Uehara, para o Japão. O Japão fizeram reunião no meio, no sul e no centro, e os 3 grupos acharam que era 100 anos e resolveram colocar de retorno de 100 anos. Nos Estados Unidos, embora eles também tenham estudado isso bastante, pelos 100 anos, em 1973, a FEMA, a Federal Emergency Management Agency, ela estabeleceu 100 anos, mas é interessante que isso aqui não foi pela hidrologia, foi pelos seguros. Se você até acima de 100 anos, o seguro vai pagar. Até 100 anos, o seguro não paga nada. Então, foi feito por 100 anos. No Reino Unido, estão usando, devido à mudança climática, período de retorno de 200 anos. Lá tem mudança climática. Nós não temos nada de estudos assim definidos. Agora vamos ver o LEED, né? Eu tenho uma recomendação. Eu vou fazer umas casas assim ao longo de um rio. Eu calculo assim, a curva de 100 anos e 1,5 metro, acima de 1,5 metro que eu faço o piso das casas. É uma recomendação LEED, não há lei federal, não há lei nada. É uma recomendação que é muito boa. Uns anos atrás tiveram um pessoal da Biblioteca de Milão, o professor Júlio De Marchi, né, ele apresentou o plano de drenagem urbano, né? Então, mostrou as diretrizes europeias, só para comentar, a Itália, por exemplo, uma área que é período de retorno de 100 anos, outra área é período de 200 anos. O Brasil não tem uma norma para isso. Os europeus já têm, eles já têm umas recomendações, uma diretriz europeia, né? Então, e tem outra curiosidade aqui, que conforme qualquer área que você tiver, você tem área de inundação catastrófica, tem que calcular para 500 anos o que vai acontecer. Você, conforme a área, usa 100 anos e verifica a catastrófica 500 anos. Conforme a área, é 200 anos e verifica a inundação catastrófica para 500 anos. O interessante aqui é o seguinte, Mississippi, em 1993, houve uma inundação que foi 500 anos. São Luís de Paraitinga, aqui no estado de São Paulo, inundou, derrubou uma igreja antiga, e foi em 2011, e foi um período de retorno de 340 anos. Um amigo meu fez um estudo, na região metropolitana de São Paulo, tem uma chuva que deu em 1929, essa chuva foi um período de retorno de 350 anos. Na Terra tem mudanças climáticas, e eles estão fazendo muito estudo sobre a vazão excedente. Quer dizer, você tem, na Inglaterra, você tem uma rede de águas pluviais. O sistema de águas pluviais foi feito para um período de retorno de 10 anos, e hoje na Inglaterra o período de retorno é 30 anos. Então eles têm que fazer o período de retorno, fazer reservatórios e obras para que não dê problema com o período de retorno de 30 anos devido às mudanças climáticas. Agora, o critério de perigosidade. Tem um critério de perigosidade que é o seguinte: a velocidade na guia sarjeta e altura, se ela for menor que 0,5 metros quadrados, seria uma cor verde. Não tem risco para carro nem para a vida humana. Se ela tiver de 0,5, pode ter um risco muito bom. E se for maior que 1, o risco é enorme. Eu vi uma vez, aqui em São Paulo, um lugar que tinha 30 centímetros de água com grande velocidade, um homem
tentou atravessar e foi levado, caiu um buraco, morreu e ninguém pôde fazer nada. A velocidade da água. A velocidade da água, nessa guia sarjeta, é importantíssimo, por isso que adota um limite, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Verificar se o pedestre pode ser levado pela enxurrada, com a velocidade na guia sarjeta for de 3,5 metros por segundo, e a altura do nível da água for 15 centímetros, que é a altura da guia, mais 5 centímetros a mais, né? Daí é 20 centímetros. Então, põe VD, 3,5 a velocidade que eu estou admitindo, 0,20 altura, 0,7. Então, se tiver um homem cair lá, ele vai ser levado, né? Enxurrada. Agora, se eu tenho uma altura da água de 0,13 e com a velocidade de 3,5 metros por segundo, 0,46, o homem não vai ser levado pela enxurrada e também não vai haver aquaplanagem dos carros. O interessante sobre aquaplanagem, estabilidade das pessoas, do homem numa enchente, os americanos são tão espertos que fizeram até uma fórmula, né? Esse PN é 0,09 exponencial, né? Esse número aqui, vezes W, vezes H. O W é o peso do homem, H é a altura em centímetro. Então, isso aqui foi feito com R2,048, tá? Mais ou menos. O interessante é que o homem aguenta um pouco mais, né? 100 até 60% a mais, né? Por exemplo, eu peguei aqui, o IBGE aqui do Brasil, a altura média de um homem, 1,73 m. A mulher, 1,61 m. O peso médio de um homem, 69,4 kg. A mulher, 57,8 kg. O N seria 0,46 e 0,4. Então, isso aqui se estuda para isso. Pesquisa na Inglaterra, no Reino Unido, né? A chuva de junho de 2007 deu bastante problemas no Reino Unido. Então, eles falam o seguinte: a altura da água maior que 1 metro em casas, melhor deixar a água passar. Interessante isso, porque vamos supor, se deu 1,5 metro, você deixar a janela fechada, pode derrubar a casa. Então, eles deixam a água passar a partir de 1 metro. Então, informações, né? Outro é o custo resiliente de construção, né? E se você tem um prejuízo devido a uma enchente, o custo de construção vai ser 40% a mais do que os custos tradicionais. É interessante, você derruba uma parede, derruba uma casa, para você fazer a nova casa, vai ter 40% a mais. Você tem que derrubar tudo e construir tudo de novo. Então, esse é um problema chamado custos resilientes. Ainda nas pesquisas na Inglaterra, né? Nos lugares que inundam bastante, eles mandam fazer o piso de concreto, não de madeira. Então, se uma região que inunda bastante, não pode botar mais de madeira. Os fios elétricos, os medidores, os boilers, tudo tem que ficar numa certa altura do enchente. Se a enchente chegou a 1 metro, tem que botar 1,20 m, 1,5 m, a altura dos fios elétricos, dos boilers, todas as coisas, né? E não usar carpete, sim cerâmicas, né? E pinturas à prova d'água também. Essa experiência que os ingleses, tendo muito problema com enchentes, eles fizeram. Armazenamento em túneis. Essa é uma seção transversal de um túnel feito em guinais, granitos, né? Esse aqui é um sistema de bombeamento com as bombas flight, você vai bombeando várias bombas, né? Esse aqui é um túnel em Hong Kong, a água que chegava aqui, eles receptaram água através de túneis. Túneis é uma grande opção, só para lembrar. Esse aqui um livro que foi escrito pelo Peter Sterry, Ben Urbonas, um livro famoso, né? Voltou, reimprimido de novo. Uma área aqui que tem 12 km quadrados, 12 km de túneis, né? O interessante é que o sistema dele aqui, quando não aguenta as enchentes, quando chove muito, a água entra dentro dos túneis, fica armazenada e depois eles bombeiam. Coisa bem simples. Aqui é o sistema que tem em Milwaukee e nos Estados Unidos também. Os americanos usam muito, o Japão também, nisso. Então, flood, enchentes, né? Que é a cota dos 100 anos, né? O importante é você fazer a casa, você tem um lugar que sabe que vai ter inundação, fazer a casa acima da cota dos 100 anos. É isso que eu tenho recomendado.
E a gente recomenda até que coloque 1,5 m acima. Tem lugar nos Estados Unidos que recomenda 60 centímetros acima. No Brasil não tem recomendação nenhuma. Isso aqui na Inglaterra, no Reino Unido, você põe para 200 anos, e de 200 anos você põe 30 centímetros acima do 200 anos. Calcula o nível de 200 anos, mais 30 centímetros para colocar o nível da casa. Aqui são barreiras temporárias, né? Essas barreiras temporárias são muito interessantes. Eu vi isso na Alemanha. Eu fui várias vezes na Alemanha e eu vi essas barreiras temporárias, eu achei tão interessante. Eu cheguei a ver dos rios um encaixe lá que, quando chove muito, eles colocavam as barreiras temporárias. É muito interessante, muito bom. Essas aqui são as barreiras temporárias. Mais barreiras temporárias também. Uma barreira temporária também aqui, muito interessante. Esse aqui é um caso que houve aqui em Guarulhos, por exemplo, onde eu moro. Tem um rio que inunda muito, né? Tem o rio Tietê, que inunda muito. Fizeram um canal de circunvalação que inunda bastante. As indústrias que têm mais dinheiro, o que eles fazem? Eles fazem um dique em volta da indústria e bombeiam água para fora. Só que as indústrias que têm menos dinheiro saem mal, porque vai ter mais água ainda, né? Mas é um problema interessante. Eles fazem um pequeno dique tudo em volta da indústria. Eu já vi vários desses aqui em Guarulhos. Aqui, grandes enchentes, né? Uma enchente grande nos Estados Unidos, de 1927. Aqui está numa tese de doutoramento de Tracy, né, de 2010, na Escola Naval Americana, né? E eu achei muito interessante a devastação que fez no Baixo Mississippi. Então, em 1993, tem uma grande enchente no meio oeste também, um retorno de 500 anos. Tivemos com os diques calculados, foi 100 anos. Então, teve essa enchente de 93, que eu lembro, no doutor do Mississippi, os diques eram feitos para 100 anos, né? E deu tanto problema que a chuva foi para 500 anos. Tiveram que começar a mudar os diques para 500 anos. É muito interessante isso aqui, ó. Isso aqui é outro 2008 no meio oeste também. Então, aqui, e no intervalo de 15 anos, houve 2 enchentes de 500 anos. Olha que interessante. Não vai esperar 500 anos que tem outra enchente. Em 15 anos, deu 2 enchentes de 500 anos. Então, vai fazer dique 500 anos de retorno. Aqui são as maiores enchentes do mundo, né? Está World Meteorological Organization, né? Para informações, né? Aqui são as maiores precipitações do mundo. Também está no World Meteorological Organization. Aqui tem uma coisa que os americanos definem que eu acho interessante, né? A MP, que é Probable Maximum Precipitation, e Probable Maximum Flood. A máxima precipitação é a máxima enchente. Então, esse Zhu fez um trabalho que eu li, que eu gostei bastante, eu coloquei a razão. A PMF é igual a razão de 10 mil anos, usado pelo Gumbel, é igual, olha, 1 mais 1,5 vezes o coeficiente de variação das precipitações médias anuais, dividido por 1 mais 167, você vê de novo. Então, esse desvio padrão, né? Precipitação, o CV, o coeficiente de variação, é o desvio padrão devido pela precipitação anual. E com isso aí você faz, vou mostrar um exemplozinho aqui. Aqui, aplicando para a região metropolitana de São Paulo, vale para o estado de São Paulo, CV é igual a 0,18. A razão PMF dividido pela vazão de 10 mil anos vai dar isso aqui. Só substitua aqui o 0,18 e calculou 1,67. Então, o PMF vai ser 1,67 vezes a vazão de 10 mil anos com o método de Gumbel. O método de Gumbel é o melhor método para achar as vazões para o Brasil. A quantidade mínima de dados que precisa de 50 anos, né? Na prática é usado PMF, o máximo fluid, aqui, ó, 2 vezes a curva de 10 mil anos, só para lembrar. Observações finais. Não existe proteção absoluta de enchentes. Sempre há uma potencial de falha que deve ser levado em consideração. Nota, no caso de São Paulo, Rio Tietê, eu cheguei a ver um governador
ele fez uma retificação no Rio Tietê e mandou colocar de 2 em 2 quilômetros, assim, tinha uma placa. Acabaram-se as enchentes no Rio Tietê. O mais interessante é que deu uma chuva lá, tudo inundado, e ficou a placa no ar, assim, fizeram uma fotografia, saiu na televisão, acabaram-se as enchentes no Rio Tietê. O governador teve que tirando todas as placas. O professor Coqueiro sempre falava assim, gente, você nunca pode falar que acabou, 100%. Você tem que tomar cuidado de falar essas coisas, né? Então, quando a pessoa fala uma coisa dessa aqui, põe aquelas placas que acabaram essas enchentes, não se pode fazer isso. Então, há dois tipos de enchentes que eu já comentei, né? A flash flood, né? Aquela enchente de microdrenagem, e enchentes prolongadas, que são as de macrodrenagem, que são mais difíceis de resolver. Observações. As mudanças climáticas são um grande problema das enchentes, né? Isso na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, você fala de mudança climática, tem dados para isso. O Brasil, o pessoal fala de mudança climática, não tem dados nenhum, é só opinião. Outra, tem necessidade de viver com enchentes, e as pessoas devem tomar medidas próprias para a prevenção de enchentes. A Inglaterra está nesse problema aqui, ó. Ele tem lugar que enche tanto enchente que a pessoa vai ter que viver com a enchente, se preparar psicologicamente. Os alertas públicos devem ser confiáveis. Esse é um problema. Às vezes que vai ter uma enchente, as pessoas saem lá e não acontece nada. Deverá existir mapas das enchentes de conhecimento geral, tanto com a profundidade como as velocidades das águas, né? Outra observação, necessidade de seguros nos locais atingidos pelas enchentes. Uma vez eu tentei pensar sobre seguros aqui, mas sai tão caro que eu acabei desistindo. Eu queria ver um jeito que as prefeituras, os bairros que tem muita enchente, geralmente são os bairros de baixa renda, a prefeitura gaste um prêmio de seguro para indenizar aquelas famílias, mas é muito caro. Devem ser encorajadas as atitudes para aumento da área permeável, que todo mundo quer, né? E uso de vegetações e wetlands com finalidade de reter a água. Nas áreas de enchente devem ser pedidos novos empreendimentos. Lógico, um lugar que tem enchente, você vai conseguir casas lá que vai encher tudo. Nas áreas comerciais e industriais sujeitas a enchentes, devemos cuidar com pesticidas, fertilizantes, materiais tóxicos que possam causar prejuízo ao ecossistema. Agora eu vou mostrar umas coisas de praga, na inundação de praga, que é muito interessante. De 2002 temos umas informações que eu acho interessantes. Essas são as áreas que foram inundadas, esses fatores de danos em área industrial que eu achei muito interessante. Você sobe, por exemplo, 1 metro de água, o fator é 0,4. Se você não subiu nada, o fator é 0. Se você subiu 4 metros, o fator é 1. Tem um fator. Outra estudo que fizeram em Praga, que eu achei muito interessante para mostrar, fatores de danos em rodovia e estradas de ferro, né? R$ 1.500 um metro quadrado. Conforme a altura, você tem os fatores aqui também. Fatores de perdas em casas e danos das casas. Aqui também tem a profundidade e tem fatores também aqui. Aqui tem a residência, o estimativo de preço de residência, eu consultei em 2018 a PINE, né? Uma casa, residência popular, R$ 1.500 um metro quadrado, residência de interesse social, comércio, prédio popular, uma residência unifamiliar, uma residência multifamiliar, tem os preços aqui. O interessante é isso aqui, os danos, né? É igual a P. E o que é? Porcentagem de área, por exemplo, 60% da área, e A é a área construída. H vai ser aquele fator de danos que nós colocamos, e V vai ser o valor médio. Então, você tem, que é muito bom para você fazer estudo de benefício-custo. O reservatório de detenção estendido, que é muito interessante, né? Onde você tem enchente e melhora a qualidade das águas pluviais. O Pacaembu, que foi feito para período de retorno de 25 anos, né? E o professor Coqueiro recomenda que em área urbana fazer para 100 anos. Aqui perto da minha casa agora fizeram um piscinão pelo retorno de 100 anos.
o conceito de impacto zero, que está sendo muito usado, né? Se usar o conceito de pré-desenvolvimento e pós-desenvolvimento. O que é usado mais no mundo é o conceito de impacto zero. Tem que ver a razão de desenvolvimento e a razão de pós-desenvolvimento. A teoria de impacto zero é essa aí. Você deixa passar somente a vazão de pré-desenvolvimento, faz um reservatório, deixa passar somente a vazão de desenvolvimento, né? Então você tem, que nem lá no Pacaembu, eles têm uma galeria, então fazendo um reservatório, o Luiz Canholi fez, um professor da Politécnica, deixa passar 13 metros cúbicos por segundo. Muito boa ideia, muito bem feito pelo Canholi. Aqui tem exigências da lei de Denver, né? De retorno de 25 anos, 35 litros por segundo por hectare. E solo tipo C, tipo D, solo que tem baixa infiltração. Então, tem um exemplo, 100 hectares, 3,5 metros cúbicos por segundo. Então um overview das coisas, né? O desenvolvimento, de acordo com o Departamento de Energia Elétrica do Estado de São Paulo, você usa o C de pré 0,25. E para o pós, você vai adotar o que você vai calcular aqui, né? Esse C de pós é o RV 0,05 vezes 0,009 vezes a área impermeável, e aqui, se for 70%, 0,65. Um exemplo, dimensionar um relatório de tensão estendido, né? Eu quero fazer um relatório de tensão para melhorar a qualidade das águas pluviais e de enchente. Duas coisas. Retorno de 25 anos. Estou pegando aqui a cidade de Bauru, uma área de 100 hectares, uma área impermeável de 70%. Eu uso a fórmula do câmbio de concentração da Califórnia Curve de Prestes, né? Eu tenho L é o comprimento em quilômetro e H é a diferença de nível. Tem então um tempo de concentração. Ó, fazendo as contas aqui, de concentração deu 18 minutos. Isso é para desenvolvimento com pós-desenvolvimento. E pós. Então, no pré-desenvolvimento, eu tinha esse triângulo aqui embaixo, de cor azul. E no pós-desenvolvimento tem esse outro em amarelo, vazão de pós. Vazão de pré e vazão de pós. Então, para fazer um reservatório, tem que calcular esse volume aqui, ou seja, essa área aqui, né? Então, você pega esse triângulo aqui, que vem até aqui embaixo, 2,67 TC, menos esse triângulo aqui. Fazendo essas continhas aqui, você acha o volume. Qualidade das águas pluviais, a gente usa uma forma de Scheller sobre 1000 vezes RV vezes A. Então, o volume para medir a qualidade das águas pluviais. Esse P persiflush, que eu uso aqui 25 milímetros. Aqui é uma chuva de Bauru. Eu usei o programa Pluve 2.1 da Universidade de Viçosa, né? Eu tenho uma equação de chuva, eu acho o K, o A, o B e o C. Então, eu tenho todos esses dados. Agora eu vou calcular o metro racional. Vai ter 2 km quadrados, né? C, o coeficiente de Hanoff, o I, a intensidade da chuva em milímetros por hora e a área em hectares. Bom, o RV de Scholler aqui que eu já comentei, que o RV que é esse valor. Então, tudo que eu faço bastante, eu faço o coeficiente de Hanoff igual a RV. Então, para a região metropolitana de São Paulo, eu fiz uma vez uma tabelinha imitando os estudos que o professor Tucci fez no Rio Grande do Sul. Eu peguei para vários períodos de retorno aqui, e eu coloquei a vazão de pré-desenvolvimento aqui, ó. Por período de retorno de 25 anos, a vazão de pré-desenvolvimento é 28 litros por segundo por hectare. Então, eu tenho 5,42, eu tenho essa fórmula aqui. D igual a 5,42, a área impermeável em porcentagem vezes a área em hectares. É uma fórmula que vale somente até 1 km². O grande problema dessa fórmula é isso, ela tem esse defeito, então vale até 1 km². Isso aqui são instruções do Departamento de Energia Elétrica, tem instruções aqui em São Paulo, né? Se você tiver um barramento menor que igual a 5 metros de altura, o retorno é de 100 anos. Se tiver casas abaixo, o retorno é 500 anos. Você sabe como usar essas informações. Bom, então, muito obrigado, né? O meu nome é Pedro Tomás, como eu já falei. Eu tenho uns 150 livros
digitais nesse site, plíniotomaz.com. Quem quiser escrever para mim é plíniotomaz@gmail.com. E quem quiser ver o YouTube, que vocês estão vendo, é Tomás Engenharia. Obrigado novamente.